Boa noite, pessoal. Meu nome é Pedro. A palestra de hoje vai ser sensoriamento remoto aplicado a oil and gas. E exatamente a aplicação vai ser monitoramento de derramamentos de óleo. Tá? Vamos aí. Esse é o roteiro da palestra de hoje. Tá? Vamos dar uma pequena introdução sobre o que é sensoramento remoto, como é que é usado, que seriam os armamentos de óleo, tá? E também depois vamos falar um pouco da metodologia usada para monitorear ou detectar esses armamentos de óleo, especificamente no mar. Tá? Vamos usar um dataset do Golfo do México. E finalmente vamos apresentar os resultados com um código que já foi compartilhado com vocês na pasta da apresentação de hoje, né? Vamos lá. O que é sensoriamento remoto? Sensoriamento remoto, vamos ver a definição que dá o Lirisan no livro de Remote Sensing, ou sensoriamento remoto. É a ciência e arte de obter informações sobre um objeto, área ou fenômeno por meio de análisis de dados adquiridos por um sensor que não está em contato direto com o objeto, área ou fenômeno a ser investigado. Então, é a ciência mesmo de fazer o estudo de alguma coisa, já seja um objeto, fenômeno, de interesse, mas sem ter contato com ele, né? Isso seria sensoriamento remoto. Então, nessa definição entram muitos conceitos, entram muitas aplicações. Desde a câmera do telefone, tá? Do smartphone, a gente pode tirar uma foto e só o ato de capturar essa foto já seria sensoriamento remoto, porque estamos adquirindo informações da cadeira, da mesa, por exemplo, sem ter contato com ela. Então, desde uma escala tão pequena como seria usar um smartphone, até escalas maiores, como usar um satélite para mapear toda certa área no mapa, tudo isso seria sensoramento remoto, tá? Onde não precisa ter contato com o objeto, mas está captando, adquirindo informações dele. Aqui temos três exemplos. O primeiro seria o que a gente vê no carro do Google, por exemplo, tá? O carro autônomo que eles têm. Ele faz um barrido com, acho que LiDAR, tá? Tipo de laser, para, baseado nesse sensor, ele consigue conhecer os obstáculos que tem, né? Consigue saber que pessoas tem, que outros carros tem do lado, tá? Para planejar a trajetória, né? E a velocidade que tem que seguir. A segunda aplicação que está no meio seria um satélite. Esse satélite está mapeando uma faixa da Terra, tá? Conforme vai passando mais tempo, vai se desplaçando, pode ser esse daí não é estacionário, é assíncrono, que vai se desplaçando por toda a Terra. Se fosse estacionário, ficaria só na mesma posição, tá? Que basicamente são satélites para monitoramento do clima. E o último seriam câmeras, uma câmera RGB, uma câmera profissional, ou câmeras infrarrojas, né? Near infrared, para, por exemplo, monitorear, ou, bueno, adquirir maior informação do absorção do clorofila, né? Nas plantas. É muito útil para detecção de vegetação, a banda infravermelha. Então, sabemos o que é sensoriamento remoto, mas quais são as vantagens dele? Por que usar ele? Tem uma grande área de cobertura, tá? Por exemplo, aqui na imagem da direita, que é uma imagem da ESA, European Space Agency, é a área de cobertura do satélite Sentinel-1. Sentinel-1 é um satélite tipo ativo, vamos ver daqui a pouco o que é ativo e passivo, satélite, e é um tipo de radar. Agora, esse satélite consegue cobrir quase todas as áreas, né, do planeta. E tem maior cobertura em outras áreas, né? Esse satélite é da União Europeia, tá? Por isso que nessa faixa daqui, vermelha, tem um tempo de revisita de 6 dias. O que significa isso?
que vai passar de novo no mesmo ponto cada 6 dias, ya sea na trajetória ascendente ou descendente. Agora, nossa área de interesse é o Brasil, por exemplo. No Brasil, temos uma frequência de 12 dias. Se bem é um satélite europeu, mas ele tem cobertura na Terra toda. Então, a gente pode aproveitar, né? E, sobretudo, esse tipo de satélites são públicos. Então, vocês podem entrar no site da ESA, tá? Especificamente das missões Sentinel. Tem Sentinel 1, Sentinel 2, 3, 4. E acho que há pouco tempo foi lançado o Sentinel 5. Tá? E vocês podem baixar as imagens, esse daí é livre. Então, tem uma grande área de cobertura. É frequente e repetitivo, tá? No nosso caso, em Brasil podemos ter imagens cada 12 dias, mas isso considerando um satélite. Vamos considerar outros satélites, o Sentinel 1A ou 1B, tá? Que são como irmãos, tá? Um foi lançado 2 anos depois do outro, se não me lembro. Podemos diminuir o tempo de revisita. Também tem satélites pagos que têm um tempo de revisita menor ainda. Pode chegar até dia e meio, por exemplo, no melhor dos casos, né? E o custo é relativamente baixo para a área de cobertura que você tem interesse. Se você usar um satélite, se sobreentende que você vai cobrir uma grande área, né? Agora, você tem os satélites livres, tá? Que são de graça, que não tem custo algum. Aí o custo está relacionado, de manutenção está relacionado a todo um grupo de países, tá? Nesse caso a União Europeia, que cobre os gastos operativos do Sentinel, por exemplo. Mas mesmo assim, os satélites pagos não é muito caro mesmo adquirir uma cena, né? Da área de interesse ou da área de estudo. Agora, tem múltiplas resoluções espaciais, tá? O que vem a ver o nível de detalhe, né? Agora, se você quer desde reconhecer, tem satélites que conseguem diferenciar pessoas, carros, ou se você quer fazer um estudo de área urbana, saber qual é a área que está poblada, qual é a área que tem prédios, ou qual é a área que tem áreas de cultivo, né? Tá, já é uma escala maior. Tem múltiplas resoluções para diferentes tipos de estudos, né? Agora vamos ver. Tem 2 tipos de sensores aí no sensoramento remoto. Tem os sensores passivos, os chamados de ópticos, né? O sensor óptico capta a radiação eletromagnética, tá? Pode ser a radiação refletida do Sol, tá? O objeto reflete a radiação do Sol, ou uma própria radiação emitida do objeto, né? Pode ser qualquer dos 2 casos. Agora, temos alguns exemplos desses tipos de satélites, tá? Temos o Landsat, por exemplo, que é dos Estados Unidos. Eles têm uma resolução espacial de 30 metros. O que quer dizer a resolução espacial? Que um pixel de imagem, tá? Vai ser na vida real um quadrado, tá? De 30 metros por 30 metros. Então seriam uns 900 metros quadrados. Tá? O Sentinel 2, que tem uma resolução espacial de 10 metros, tá? Ele é da União Europeia, tá? Ele também é óptico. O Sivers, que é uma parceria entre o Brasil e a China, tá? Eles lançaram o Sivers 4B, se não me lembro, o Sivers 4A, não me lembro bem, que a resolução espacial. O Sivers 2, a resolução era 20 metros. O Sivers 4, acho que é bem menor, na verdade. É bem menor. E o MODIS, por exemplo. O MODIS, acho que também é dos Estados Unidos, mas a resolução espacial é 250 metros. Ele cobre uma maior área por cada pixel, né? Isso daí já é para estudos a níveis de países ou de continentes, né? Por exemplo, mapeamento de áreas de cultivo ou áreas urbanas, né? Ou também deforestação pode ser usado, né? Mas se quer um maior nível de detalhe, é melhor usar um satélite com uma resolução espacial maior. Então temos os sensores passivos, que só captam a radiação eletromagnética. Por isso que é passivo, ele só
recibe o a radiación electromagnética. Por otro lado tenemos o sensor archivo. O sensor archivo o llamado de radar, ¿tá? Puede ser diferentes tipos de radar. Ele gera su propia energía. ¿Cómo que gera su propia energía? Ele gera unas microondas, ¿tá? Que están en cierta faixa de frecuencia, ¿tá? Comprimento de onda. Y podemos tener, por ejemplo, radar, LiDAR o sonar, ¿tá? Que son diferentes tipos. Ahí también tenemos OSAR, que es radar de apertura sintética, ¿tá? Que con una sola antena, eles simulan una antena mayor, ¿né? Desplazando a antena ao longo da trajetória, né? Do satélite, por exemplo, ou pode ser da avioneta, né? Que tem o sensor aí. Alguns satélites que temos aí são o Sentinel-1, que já falei, que é da União Europeia, RadarSat, TerraSat-X e o Tandem-X, que o Tandem-X é bem semelhante ao TerraSat, são idênticos, mas o Tandem é usado para criar modelos digitais de elevação, né? Então, ele faz um varrido e vocês conseguem obter as alturas de todos os objetos que tem acima da Terra. Tem outro processamento para obter o mapeamento da base da Terra mesmo. E se você fazer diferenças, já obtém as alturas dos objetos, né? E pode trabalhar em 3 dimensões, por exemplo. É para estimação também de alturas, né? Então temos sensor passivo e sensor ativo, né? Qual é melhor? Depende muito da sua aplicação. Por exemplo, a grande desvantagem do sensor passivo é que se tiver nuvens, você não consiga capturar uma foto, né? Ou uma imagem, entre aspas, né? Porque a nuvem está bloqueando a radiação eletromagnética refletida dos objetos, né? Então fica aí atrás da nuvem, né? Então você vai ter uma imagem com a nuvem acima, né? Não sabe o que tem aí. E por outro lado, essa é a vantagem do sensor ativo, que mesmo assim se tiver uma nuvem ou não, como ele tem sua própria fonte de energia, essas microondas conseguem passar as nuvens, tá? E retornar para fazer a medição do fenômeno de estudo, né? Objeto. Então, essa seria uma grande vantagem. Mas a grande desvantagem do sensor ativo é que é muito difícil de interpretar e trabalhar. Agora vamos ver um exemplo. Aqui temos duas imagens. Do lado esquerdo temos uma imagem do sensor passivo, tá? Nesse caso é um Sentinel-2A. E no lado direito temos um sensor ativo, que é o Sentinel-1A. Aí temos, essas imagens foram adquiridas no mesmo dia, tá? 19 de junho de 2018, na Bahia, Brasil, estado do Bahia, Brasil, tá? Então, no mesmo dia, no mesmo lugar. Essa é uma área agrícola, tem cultivos agrícolas aí, diferentes por parcelas de terra aí, que tem diferentes tipos de cultivos, né? Do lado, se já de por si do lado esquerdo é um pouco complicado diferenciar, tá? Se ninguém falar para você que é uma área de cultivo, você não consegue perceber mesmo o que é, né? Agora, quando você sabe que é uma área de cultivo, pelo menos as áreas verdes ficam mais claras, né? A área verde deve ser um tipo de cultivo, pode ser pasto, sei lá, milho, cana, tem diferentes tipos de cultivos. As outras áreas já são áreas que estão terminando sua produção, né? Na parte de coleta, ou já foi coletado, né? O cultivo. Agora, do lado direito, no sensor ativo, aí fica bem mais complicado, né? Se você nem tiver de referência a imagem óptica, que está de esquerda, aí é bem complicado saber o que é o que tem na cena aí. Mas qual é a vantagem? A vantagem dele é que está focado em obter informação estrutural. Então você consegue obter mais informação a distribuição das parcelas de terra, dos cultivos, como é que eles foram planificados, distribuídos, tá? E pode ser que você encontre certo padrão, né? Certos padrões, tá? Para identificar os cultivos, né? E lembre que o sensor ativo manda uma sinal e ele mede a resposta, né? Tá? A retropropagação da sinal.
Agora, exactamente na parte de cultivos agrícolas, isso é muito importante porque depende do desenvolvimento, do crescimento do cultivo, tá? Pode ser um pouco mais alto e mais alto. A resposta é diferente. Então, isso nos permite também usar isso como um atributo discriminativo para reconhecer o tipo de cultivo, né? Precisamente isso foi minha tese de doutorado, né? Eu fiz doutorado com a área de sensoramento remoto, na parte de reconhecimento de cultivos agrícolas para estimação de produção, né? Por isso que é bem valorado o uso de sensor ativo, né? Agora, você também pode complementar, né? No caso da minha tese, eu usei os dois tipos de sensores, né? Para ter maior quantidade de informação ao longo de um ano agrícola. E podem complementar esse tipo de informações. Neste caso, vamos usar só sensores ativos, imagens de Sentinel-1. Daqui a pouco vou apresentar o dataset que vamos usar. Tá. Agora, a nossa aplicação de interesse agora é o derramamento de óleo, né? Derramamento de óleo é uma liberação de um hidrocarboneto de petróleo líquido no meio ambiente, especialmente no ecossistema marinho, que é a nossa aplicação que vamos fazer hoje, devido à atividade humana e é uma forma de poluição, né? Atividades humanas no mar, a mais frequente é a parte de exploração e procura de petróleo, né? Tem aí plataformas aí, ou a vezes no transporte, ou algum ducto. Pode acontecer muitas coisas, né? Até nesse caso do Golfo do México, que a gente vai apresentar agora, foi por motivos naturais, né? Que passou um furacão que destruiu uma plataforma, né? Então são as imagens de derramamentos de óleos, na parte histórica também, os piores derramamentos de óleo, tá? Que o pior foi aqui no... Foi aqui, né? Que foi quase quantos? Foram um milhão de toneladas. Mas foi no 1991, né? Já foi um tempo bem atrás. A gente vai focar no derramamento que houve no 2018. 2018... Bom, acho que não foi 2018, foi antes, mas a gente tem dados do 2018 até 2020. Vamos ver aí agora. Tá. Agora vamos ver a metodologia. Como usar o sensoriamento remoto para essa aplicação. Vamos ter principalmente 3 passos. O primeiro são nossos dados, que são imagens de satélite, tá? Satélite é sensor ativo. Aí temos uma imagem, por exemplo. Tá? Dessa imagem vamos fazer uma extração de informação, extração de características ou atributos, que vai nos permitir, na seguinte etapa, extração de atributos. Tá? Nesse caso é uma imagem como um atributo extraído da primeira imagem. Vamos usar esses atributos para tentar discriminar a nossa classe de interesse, que seria essa mancha de óleo, né, no mar. Tá? Se vocês lembram, a palestra do mês passado ou outras palestras anteriores, foram usados atributos de textura, estadísticos, ou mesmo valor do pixel, né? Agora vamos usar outro atributo de textura, mas pode ser usado qualquer atributo, né? Isso também é outra área de estudo, saber que atributo usar. Tá? Tem desde a parte de atributos chamados handcrafted features, que são os atributos que você desenha na mão, tá? Que requer um conhecimento experto, tá? O especialista sabe quais seriam os melhores atributos, ou você faz um estudo de todos os atributos, passa pelo classificador e você consegue saber quais são os melhores. Você já sabe quais atributos seriam os melhores. E tem a outra parte de atributos aprendidos, né? Que aí entraria a área de deep learning, o aprendizado profundo, por exemplo. Que a rede neural profunda, ele tenta aprender uns atributos representativos de imagem, né? Que ajudariam a discriminar as classes, né? Nem sempre são atributos discriminativos, né? Muitas vezes não pode assegurar que vão ser atributos discriminativos.
Depende muito do treinamento da rede, né? Da função de custo que você tiver, dos tipos de camadas que você usar. Mas nesse caso vamos usar atributos desenhados na mão, o handcraft. E no final vamos tirar o que é chamado mapa de classificação. O mapa de classificação seria, neste caso, como temos duas classes só, a classe de interesse, que é a mancha de óleo, e a outra seria o fundo, né? Fundo que é o que não nos interessa. Então seria uma classificação binária. Nosso mapa de classificação seria uma imagem binária, que vai ter preto e branco, onde branco vai ser o nosso objeto de interesse, tá? Que seria a mancha de óleo. Então, nosso alvo é gerar isso, esse mapa de classificação. Uma vez que a gente já tem isso, podemos fazer a classificação cada dia, dia tras dia, e ver como essa mancha de óleo vai se desplazando, se vai acrescentando, se vai diminuindo. E uma vantagem também é que no sensoriamento remoto, como você sabe a resolução espacial do satélite, tá? Então, por exemplo, que essa mancha de óleo seja 50 pixels, mas você sabe que cada pixel é 10 metros por 10 metros, serían 100 metros cuadrados cada píxel. Então é só multiplicar o número de píxeles por a resolução espacial. E você já sabe a extensão, o comprimento e a área da mancha de óleo. E você pode monitorear quantitativa e qualitativamente esse derramamento, né? Vamos lá. Então, nossos dados. Os dados foram pegos do NOAA, que é o National Oceanic and Atmospheric Administration. Nesse link daí, eles têm dados do Golfo do México, tá? Do 2018 até 2020. Eles têm outras áreas aqui também. Se vocês olham aqui em Quick Links, tem o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, tá? E vocês vão ver uma tabela como essa daqui, se vocês acessar esse link. Nessa tabela temos reportes dia a dia, tá? Temos a fonte seria o tipo de satélite, nesse caso temos Sentinel-1, WorldView, Sentinel-2, temos Cosmos SkyMagic, que também é ativo. Então temos uma mistura de satélites, ativo e passivo. Na verdade, até é melhor ter estas imagens de satélite passivo porque é mais fácil de interpretar. Mas é bem mais complicado, sobretudo na época de chuvas, né? Que tem muitas nuvens, então você não consegue ter uma imagem dessa área. Temos a região, que nesse caso todo é o Golfo do México, tá? O tempo de aquisição e a área. Então, o que eles fizeram era, na mão, tá? Delinear a mancha de óleo. E como você sabe, a resolução espacial você consegue estimar a área, né? A área dessa mancha. Por isso que eles têm já a área em quilômetros quadrados. E confidence, isso é muito importante porque, sobretudo se você usar imagem de sensor ativo, como vocês perceberam, é muito difícil de interpretar. Então pode ser que a teu especialista tenha problemas para diferenciar as classes. Por exemplo, nessa imagem daqui, do lado esquerdo, tem duas manchas mais escuras, né? A mancha que fica aqui, essa bem alongada, e essa daqui. Mas o especialista falou que só essa daqui, a mais alongada, é óleo. Por quê? Se os dois têm a mesma aparência, têm quase a mesma cor. Isso pode ser devido à forma, né? Esse daqui pode ser, sei lá, um conjunto de algas, algum tipo de fenômeno natural, mas esse daqui está relacionado à mancha de óleo. Então é aí a dificuldade, né? Para especialista também, para interpretar a imagem. Por isso que eles botaram aí um nível de confiança, né? Então o que a gente fez foi pegar os que têm maior nível de confiança e baixar essas imagens. Se você clicar aqui tem três links, um TXT, um JPEG e um ZIP. No JPEG ele vai mostrar esse reporte daqui, uma imagem que tem esse reporte, onde eles falam o tipo de satélite, tá? Que é Sentinel-1A, e tem uma seta apontando para o possível mancha de óleo, derramamento de óleo. E eles falam de possível porque também não tem muita certeza, né? O único jeito de verificar que de verdade é óleo é ir para lá e conferir, né? Que é uma mancha de óleo.
Mas o bom que eles também fornecem não só essa imagem, sino que un polígono que delimita, está delineando toda esa mancha que probablemente seja óleo. Se vocês já têm, por exemplo, o tipo de satélite e a data de aquisição, vocês podem ir ao site da ESA, tá? Esse é o site daí. Vocês podem criar uma conta livre, é de graça, mas acho que tem um limite de baixar duas imagens por vez, mas é o único limite. Você pode baixar quantas imagens quiser. E você cria uma conta ali e pode procurar. Eles têm um mapa ali. Tá? Vamos ver se ele carrega rápido. E vamos apresentar aí esse site. Se vocês tiverem interesse de baixar imagens para fazer qualquer tipo de estudo, podem aproveitar essa plataforma que é o Copernicus Open Access Hub. Você cria uma conta, faz login, tá? E você vai navegando aqui pelo mapa. Você navega pelo mapa, encontra sua área de interesse, sei lá, Brasil ou México no nosso caso. E você adiciona os critérios de busca, né? Entre os critérios de busca temos o período de aquisição, tá? Quando que foi adquirida a imagem, as missões, tá? Neste caso temos Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3. Cada um desses satélites estão equipados com diferentes tipos de sensores, né? Depende da aplicação. Por exemplo, o Sentinel-2 é óptico, o Sentinel-1 é de radar e o Sentinel-3 também é óptico, mas acho que está focado mais no monitoramento do mar. Então, ele tem sensores espectrais que ficam nas faixas do espectro eletromagnético, onde é mais sensíveis à parte do mar, né? E isso é isso, né? Vocês selecionam a área de interesse, botam o critério de busca e ele vai listar todas as imagens que cumprem esses critérios, né? Uma vez que vocês baixaram as imagens, né? Vamos ver uma parte do nosso dataset. Neste ponto, na pasta da palestra, onde estão os arquivos, que tem essa apresentação e tem também os Jupyter Notebook do código. A gente não conseguiu compartilhar o dataset, não porque seja privado ou a gente tem algum direito de autor, não. É porque é um pouco pesado, né? Se alguém tiver interesse no dataset, pode me mandar uma mensagem e a gente compartilha por outro meio. Não tem nenhum problema, porque a referência, que seriam esses polígonos aqui, tá? São livres, tá? São fornecidos pela NOAA. E as imagens também são livres, né? A gente já baixou do Copernicus Open Access Hub. Então, não tem nenhuma propriedade intelectual aqui, tudo está liberado, então, pode ser usado sem problema. Sempre tem um pré-processamento dessas imagens, tá? Não vou entrar muito em detalhe nisso, mas aqui tem um artigo que vocês podem acessar, que ele tem, fala a maior detalhe, tá? O pré-processamento que tem que ser feito. Basicamente são todos esses passos ali, que tem que pode remover um pouco de ruído, tem calibração, tem correção de alguns fatores atmosféricos, correção de terreno. Não, nesse caso o terreno não seria porque é no mar. E conversão de decibeles, né? Que você passa de um valor, um pixel, que é de 0 até, sei lá, 20.000, 15.000, até um valor de decibeles que já tem um significado físico, que seria a retropropagação da sinal, tá? No objeto. Também a diferença das imagens, que você quando tira uma foto, as imagens quase sempre vão de 0 a 255, tá? Em 3 canais, que seriam vermelho, verde e azul, RGB. Essas imagens acá têm diferentes canais, né? Por exemplo, nas partes de sensor ativo, o canal depende do tipo de polarização, como é que foi polarizada a microonda emitida. E tem a polarização que foi emitida e a polarização como é recebida. Então tem duas, né? Nesse caso, esse satélite trabalha com duas polarizações.
vertical de emisado y vertical de recepción, que sería BP, y vertical de emisado y horizontal de recepción, que sería BH. En este caso estoy usando solo una, ¿tá?, para facilitar los cálculos, o BP. Tengo algunos parámetros das imagens, que é o Ground Detect e o Interferometric White Swap, que são modos de aquisição, tá? E o nível 1 de processamento, né? Da raw data que você tem adquirida do satélite, ele passa níveis de processamento, onde você perde dados, mas melhora também a imagem. Pode melhorar a interpretação, por exemplo, né? Não fica tão ruidoso, é mais fino o dado, né? Então você tem que decidir aí um trade-off entre eles, né? A gente pegou nível 1, né? Acho que nesse momento só tinha nível 1, ou acho que já tem nível 2. Nas imagens óticas, sim, tem nível 0, nível 1 e nível 2. 2 até acho que 3. Então aí depende da aplicação que você tiver, né? Então, uma vez depois de fazer o pré-processamento, esse é o nosso dataset, tá? Temos 15 imagens de treinamento e umas 5 imagens para teste. Na primeira coluna temos o tamanho de imagem, vemos diferentes tamanhos, dependendo do comprimento da mancha de óleo. Temos desde imagens desde 4.000 até por 8.000 pixels, até umas mais pequenas, né? 1.400, 2.000. O mesmo no conjunto de teste. Então temos esse conjunto que a gente separou, tá, para treinamento e teste. Vamos a treinar um modelo de classificação a nível de pixels, né? Porque vocês devem ter ouvido classificação como classificação de imagens, por exemplo, onde que a gente assigna uma etiqueta à imagem toda, né? Por exemplo, essa imagem de cá é um cachorro, essa imagem de um gato. Mas a implicação, além da classificação, seria a segmentação, ou segmentação semântica, onde você assigna uma etiqueta a cada pixel de imagem. Então, cada pixel vai receber uma etiqueta que tem um valor semântico, por isso que se fala segmentação semântica. Agora, por exemplo, na imagem do cachorro, aí você vai ter pixels de fundo, pixels de cachorro, pode ser pixels de uma cadeira, então você vai ter mais classes. Um pouco mais complicado esse processo. O que a gente vai fazer seria a segmentação semântica, porque vamos asignar uma etiqueta a cada pixel, se é ou não é mancha de óleo, né? Tá? E eu estou chamando de classificação, por quê? Porque vai ser uma classificação a nível de pixel, né? Tá, entre um pixel e vou classificar ele como pertence ou não pertence a certa classe. Tá? Mas pode ser chamado de segmentação semântica. Algumas amostras do dataset são essas aí, tá? Essa imagem é do 21 de agosto de 2018, tá? Aqui podemos ver parte da Terra, tá? Acho que deve ser México. E aqui temos diferentes manchas, e aqui temos essa que está delineada com vermelho, tá? Que seria mancha de óleo, não de interesse. Então, todas as imagens vamos ter isso. Aqui também, por exemplo, temos outra imagem do conjunto de treinamento do 26 de setembro, que também tem delineado um polígono em vermelho, onde está a classe de interesse, que seria mancha de óleo. Aqui também é semelhante à primeira imagem, mas este é de dezembro, 19 de dezembro. Esse seria o nosso dataset. Uma vez que já a gente tem um conjunto de dados, o seguinte passo é extrair informação do conjunto de dados para treinar nosso modelo. A gente poderia usar diretamente o valor do pixel, e de fato a gente vai usar o valor do pixel, mas vamos usar outros atributos, tá? Para ver se conseguem nos ajudar na nossa tarefa, né? Que atributos vamos usar? Nesse caso vamos usar outros atributos que não foram apresentados em palestras anteriores. Vamos usar o que é chamado LBP, que é Local Binary Pattern. O LBP, que faz? É um atributo de textura local. Se é local, então você tem que definir uma vizinhança. Sempre que falam local ou global. Se é global, você não precisa de uma vizinhança, pode usar a imagem toda. Se é local, assim como que a gente viu na palestra anterior de
matriz de concurrencias de niveles de cinza o YLCM para los atributos de Harelick. Você definiu uma janela para extração de textura. Esse daqui também é local, então você tem dois parâmetros: o número de pontos e o raio do círculo. Tá? Vamos ver aqui. Número de pontos, primeiro vamos definir o raio do círculo. O raio do círculo é como a área de influência, tá, desse atributo. Tá? Temos aqui, por exemplo, uma imagem, tá? Um quadrado, tem diferentes valores de pixel. E do pixel central, a gente mede, por exemplo, 2 pixels. 1, 2. Então, esse vai ser nosso raio. O raio de 2 pixels. Tá? E vamos traçar um círculo centrado no pixel central com um raio de 2. Tá? E vamos a escolher, tá, diferentes pontos. Agora, quantos pontos? A gente poderia pegar todos os pontos, né? Todos os pontos que caem nesse círculo, né? Que seria a área de influência do atributo. Mas é um parâmetro também. Você pode usar todos, como pode usar uma menor quantidade. Tá? Então, nesse caso, por exemplo, eles escolheram 8 pontos. 8 pontos no círculo com raio 2. Tá? São dois parâmetros que temos que selecionar nesse atributo. Aqui, por exemplo, tem um raio 1 e 8 pontos. No raio 1 tem quantos? Tem 8 vizinhos, né? No raio 1 seriam todos os pixels vizinhos a esse pixel central. Então são 8, máximo a gente pode escolher 8. Nesse caso foram escolhidos os 8. Aqui, por exemplo, temos um raio de 2 e escolheram 12 pontos. E aqui raio de 3 e 12 pontos. Esses parâmetros mudam. Agora, qual escolher depende, né, do nível de influência ou escala que você quer trabalhar. Neste caso, como a gente estava testando os atributos, a gente definiu 4 escalas diferentes. Isso vamos ver no código um pouco mais na frente. Tá, uma vez que eu defino minha área de influência, tá? Tenho um pixel central, tenho um raio e tenho o número de pontos que vou considerar para o cálculo do atributo. O seguinte é fazer uma linearização. Uma linearização do pixel vizinho respeito ao pixel central. Então tem aí esse condicionante. Se o valor do pixel central é maior ou igual ao pixel vizinho, então o pixel vizinho vai ser igual a 1. Por exemplo, nesse caso daqui, 4. O pixel central é 4. E vamos pegar esse pixel vizinho 1. Então, o pixel central 4 é maior ou igual que o pixel vizinho 1? Sim. Então, o pixel vizinho, esse daqui 1, vai passar para 1. Vamos a binarizar ele. Outro caso, o caso inverso, né? Que o pixel central seja menor ao pixel vizinho, ou no valor de intensidade. Então o pixel vizinho vai ser igual a 0. Então temos só dois casos, 0 e 1. Vamos binarizar nossa vizinhança do pixel. Lembrem que para este caso a gente pegou o raio 1 e 8 vizinhos. Mas se tiver um raio maior, só tem que fazer essa binarização ao nível dos pontos escolhidos, dos vizinhos. Então, aplicando essa regra para todos os pixels vizinhos, a gente fica com essa imagem daqui, esses valores de intensidade, 0 ou 1. Se vamos a dar um cor para cada valor, por exemplo, 1 seria escuro ou preto e 0 seria branco, ficaríamos com a seguinte imagem, né? Onde temos 1 seria mais escuro, tá? Essa região, por exemplo, daqui ficou com 1 e aqui tem um sozinho, e os daqui seriam 0, 0. Então, esse seria nosso padrão, o patrão que vamos a obter com esse atributo. Tem diferentes padrões, né? Tá? Agora, por exemplo, se todos fosse 1, todo fica preto, provavelmente esse seria um ponto, né? Um ponto que ficou aqui, ponto preto, rodeado de tudo preto. Aqui pode ser uma área todo branco também, pode ser um ponto, pode ser uma área de transição, uma área regular. Tá? Aqui está interessante, nesses três casos. Temos 6 pretos e 2 brancos. O que seria isso? Como tem uma pequena porção só de branco, então pode ser o final de uma linha, né? Tá? Tem uma linha e depois tem outra região de outra cor. Então,
é o final, né? Dessa tonalidade ou dessa intensidade de cor. Agora temos metade e metade, temos 4 brancos e 4 pretos. Então pode ser uma borda, né? Uma borda onde sucede a transição, tá? Dos valores de intensidade. Agora, se temos outro caso com 3 brancos e 5 pretos, isso daí pode ser uma esquina, onde é o limite de um objeto, né? Mas uma parte assim em ponta, né? Então, com esse atributo a gente consegue diferenciar diferentes porções de imagem ou do objeto, tá? Que está focado basicamente nas transições, né? Então, nos poderia ajudar para quê? Para delimitar bem a mancha de óleo, né? Para que as bordas fiquem bem delineadas, né? Para que ele não passe da transição, né? Depois, uma vez que a gente tem já essa imagem binarizada, escolhemos uma direção, escolhemos um ponto de início e uma direção, tá? Aí tem uma pergunta do William, como se define o valor do pixel do atributo do LVP seria? Se é do LVP, vou chegar a isso agora mesmo, tá? Binarizando ele, é só escolher um ponto de partida, por exemplo, esse 1 daqui, certo? E uma direção, pode ser no sentido das agulhas do relógio ou sentido contrário. E vamos a desenvolver ele. E vamos a hacer um código binário, como se ele fosse um número binário, né? Tá, temos 1 aqui na casilha 4, na 2, na 1, na 0. E fazemos a soma deles, tá? E obtemos um valor, um único valor para esse pixel. Então no final ficamos assim. O pixel central, que era 4, foi mapeado por um valor de 23. E vamos a repetir isso para cada pixel de imagem. E vamos a reemplazar nossa imagem, tá, por outra imagem que teve mais em conta as transições das intensidades, né? Tá? Da imagem. Por exemplo, nas imagens de aqui de referência, essa imagem que temos, né? já sabemos onde é que está a mancha de óleo. E vamos passar o LVP. Depois de passar o LVP por todos os pixels, tá? Com certo o raio, tá? E o número de pontos. Esse é o nosso resultado, por exemplo. Nosso resultado da extração de atributos com LVP. Percebem aqui que ele tem uma resposta bem forte nas transições, né? Nas transições de cada objeto, né? Por exemplo, nesse caso seria o mar como a mancha, essa outra mancha daqui também, e a terra, né? A terra também, e acho que aqui tem um rio na terra. Então, esse seria um dos resultados, dos possíveis resultados. Você pode mudar os dois parâmetros, o raio e o número de pontos, e vai ter diferentes resultados. Qual usar? E aí o problema também. Faz parte do estudo da extração de atributos, né? Você tem que sintonizar esses dois parâmetros. Pues. E finalmente, tá, no último passo seria a classificação. Vamos usar um classificador padrão, tá? Vamos usar a regressão logística, tá? Um classificador linear. É um algoritmo supervisionado e inicialmente foi criado para a classificação binária, né? Classificação binária, 0 ou 1. E ele fornece a probabilidade de acontecer certo evento ou não. No nosso caso, a probabilidade de um pixel pertencer à classe óleo ou não. E ele vai fornecer essa probabilidade baseada nessa função daqui sigmoide, tá? Onde esse parâmetro daqui, y de x, é uma função linear dos atributos, né? Então, ele tenta mapear e dar uma probabilidade entre 0 e 1 baseada nessa sigmoide. Normalmente é chamado regressão logística porque é usado para regressão, mas se a gente quer usar para classificação, uma vez que a gente já tem nossos pixels mapeados nessa função sigmoide, precisamos definir um limiar que nesse caso pode ser 0.5. Então, o que fica acima de 0.5 vai pertencer à classe 1, o que fica embaixo do 0.5 vai pertencer à classe 0.
que sería fundo y óleo en este caso. Agora, antes de ver os resultados, vamos a dar uma olhada no código, tá? O que a gente compartilhou aí com vocês. Eu tenho o nosso Jupyter Notebook ali. Vai ser rapidinho, só para que vocês dêem uma olhada no código e como que foi feito todo esse estudo, né? Tem dois, na pasta, tem dois Jupyter, né? O primeiro que é dataset, tá? Esse daqui é exploração do dataset, tá? Só para visualizar, olhar quantas imagens temos, tá? Então, começamos com os import, os pacotes necessários. Agora aqui, esse é Dataset Structure. Essa é a estrutura do nosso dataset, né? A gente criou pasta de treinamento e teste. Dentro de cada pasta temos as pastas imagens e máscaras. Máscara seria o polígono que tem delineado a mancha de óleo. E imagem seria a imagem do satélite, né? Já pré-processado e cropado, né? Cortado. Então, aqui é só a criação de variáveis, tá? Começamos com um path, que seria a data. Fazemos um join para o path train e path test, o caminho de treinamento e teste. E fazemos o mesmo, né? Para um join, por exemplo, do path images e um regex, que seria o chief, para obter todas as imagens que estiver nesse diretório. Estamos trabalhando com imagens em formato chief porque ele nos permite salvar imagens de múltiplos canais e também em diferentes profundidades. Por exemplo, esses daqui são imagens de, se eu não lembro, 16 bits ou 12 bits. Não me lembro bem agora, mas são 12 ou 16 bits. Então você não tem valores de 0 a 255, tem valores de 0 até 65.000, por exemplo. É maior. Então você também precisa normalizar, que é o que vamos ver daqui a pouco. Temos valores maiores. E depois de pré-processamento tem valores até negativos, que já tem um significado físico, além de um significado computacional, o valor do pixel, né? A gente sabe que o valor do pixel quase sempre vai de 0 a 255, é positivo, para 8 bits. Mas pode ter valores negativos, pode ter até valores complexos, depende do tipo de imagem, né, que você tiver. Valores complexos é para salvar, por exemplo, nesse tipo de imagem de sensor ativo, você salva a amplitude de retorno, mas também a fase. Então seria um pixel complexo com dois componentes, né? Seria a amplitude e a fase, que seria o ângulo. E pode usar a fase para fazer interferometria e fazer estimação de alturas ou desplazamentos, né? Muito usado, por exemplo, para monitorear deslizamentos em montanhas ou glaciares. Então, temos nossas imagens, temos 17 imagens para treinamento e 5 para teste. Aqui a gente fez uma função pequenininha para visualização. Aí recebe o path da imagem, caminho da imagem, caminho da máscara. Na imagem ele faz leitura, ele faz um escalamento, porque a imagem tem valores maiores a 255, mas esse escalamento é só para visualização. Estamos passando para 8 bits, que seria de 0 a 255, onde o computador consiga nos mostrar a imagem com um melhor detalhe. Senão ele tem problemas, né? Quando tem um valor maior, ele trunca os valores a 255 e a gente poderia ver a imagem quase todo preto. Convertimos para tons de cinza e levamos para 3 RGB. Seria, se bem a imagem tem um só canal, porque estamos usando uma polarização vertical, a gente passa para 3 canais para que seja mais fácil visualizar, né? Como é o mesmo canal, o canal é repetido 3 vezes. Fazemos na máscara, fazemos uma detecção de contornos, como vocês já viram, a máscara é uma imagem preto e branca, onde branco seria o interesse. Então, fazemos uma detecção de contornos e com esta função AutoContours vamos a desenhar o contorno acima da imagem adquirida, não a máscara. Então o resultado é esse daqui. Aqui no path de treinamento, esse é um loop daqui para percorrer todas as imagens de treinamento e é o que a gente já tinha apresentado, né?
Temos imagens e temos o polígono desenhado. Isso daí é para todas as imagens de treinamento. Tá? Esse daqui, por exemplo, é bem mais desafiador, né? Tem uma forma bem particular, tá? Bem diferente. Esse daqui é mais tranquilo. Esse daqui também é diferente. Bom, esse seria para treinamento e o mesmo foi feito para conjunto de teste, só para visualização. Se vocês têm curiosidade de saber como é que é o dataset, podem abrir esse notebook, tá? E olhar aí as imagens. Agora vamos à parte de classificação ou segmentação semântica. Na parte de segmentação temos, vamos começar com os pacotes necessários, vamos fazer um import. De novo, na mesma estrutura do dataset, a mesma estrutura de pastas, o regex, todo, o mesmo, 17 imagens, 5 imagens de teste. Aqui fazemos um print só para saber o shaping, tá? O tamanho de cada imagem. Temos o path, o caminho e o tamanho. Vamos lá. Esse é só para ter uma ideia dos valores do pixel. Por exemplo, fiz a leitura da primeira imagem do conjunto de treinamento e estou printando o mínimo e o máximo. E olhem só aqui, o mínimo é menos 40, o máximo é 19. Se fosse uma imagem, uma foto tirada com um smartphone, por exemplo, vocês achariam que está errado. Mas nesse caso não, né? É assim mesmo que é o valor do pixel. Né? E até tem decimais, né? Tem caixas decimais. Então é o seguinte, vamos começar com uma classe LVP, que é para fazer extração dos atributos LVP. Basicamente ele recebe dois parâmetros, número de pontos e o raio. Daqui, com a função describe, essa função describe calcula o histograma do LVP. Para quê? Normalmente o LVP é usado para classificação de imagens. Agora, para classificar uma imagem, você precisa um único atributo para descrever a imagem toda. No nosso caso, o resultado foi uma imagem do mesmo tamanho que a imagem de entrada. Então, o que eles fazem depois é calcular um histograma de toda essa imagem, tá? E quantizar ele em um determinado número de bits do histograma. E esse histograma seria o atributo para classificar a imagem. Como no nosso caso queremos classificar cada pixel, não vamos fazer esse processo. Né? Vamos ficar só no cálculo do LVP, que seria essa função aqui, do LVP. Vamos aproveitar a função Local Binary Pattern do SKImage e vamos fazer só um reshape para vectorizar ele. E é só isso, vamos retornar o LVP. Tá. Uma vez que temos isso, o seguinte é normalizar nossos atributos. Por que precisamos normalizar os atributos? Porque eles podem estar em diferentes faixas de valores. Né? O atributo 1 pode estar de 0 a 1, o atributo 2 de 0 a 1000, o atributo 3 de negativo, menos 50 a 100%. E na hora de fazer as operações, o classificador pode achar que o que está em uma faixa maior é mais importante. Então, a gente não quer isso. Né? Todo atributo é importante. Então vamos normalizar eles na mesma faixa, pelo menos. Então, tem diferentes tipos de normalizações. Né? Tem a normalização min-max, por exemplo, que você leva de 0 a 1, onde tira o mínimo e divide entre o novo máximo. Tá? O que a gente vai usar é uma normalização padrão, que vamos a diminuir a média de todos os lados e vamos a dividir entre o desvio padrão. Tá? Para fazer isso, como vocês já viram, tá, vamos calcular a média e o desvio padrão de todo o nosso dataset de treinamento. Então, poderíamos carregar todas essas imagens de treinamento na memória. Temos um vector de todas as imagens e calculamos a média desse vector e o desvio padrão desse vector. Poderíamos fazer isso. Mas olhem só o tamanho de imagem. Né? Tem 4000 por 8000, 3000 por 5000. Pode ser muito pesado, né? Demandante computacionalmente, bem custoso. Então, o que vamos aproveitar são algoritmos de aprendizado incremental.
Un algoritmo de aprendizaje incrementado es aquel que va actualizando sus parámetros conforme nuevas muestras son presentadas. En nuestro caso, podemos aprovechar que a medida y el desvío cuadrado puede ser calculado iterativamente, llegando a nuevas muestras. Eso se llama online learning. O Python ya tiene, por ejemplo, un standard scaler que él tiene una función llamada aquí, partial fit. Ese partial fit va calculando los parámetros y actualiza ellos conforme, así que una nueva muestra va llegando y se van presentadas nuevas muestras para no dataset. Entonces vamos a aprovechar ese de ahí. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a definir nuestro objeto para hacer escalamiento, escala. Vamos a definir un número de archivo para salvar nuestros parámetros, en nuestro caso media, el desvío cuadrado. Y vamos a aprovechar para hacer extracción de atributos también, ¿no? Porque vamos a normalizar todos esos atributos. Entonces lo que vamos a hacer aquí es crear objetos para extracción de atributos. Tenemos 4 objetos. Como ya aquí he hablado, vamos a hacer extrazado en múltiples escalas. Tenemos primero que vamos a hacer con rayo 1, rayo 2, rayo 3 y 4 con diferentes números de puntos: 8, 12, 16 y 24. Entonces vamos a hacer 4 atributos y voy a aprovechar para acrecentar o valor de un píxel mismo. Entonces vamos a tener 5 atributos. Cada píxel va a ser descrito por esos 5 atributos. 4 escalas diferentes del LVP y un valor de un píxel. Entonces hacemos un looping, ¿no? Un looping, una lista que tenemos camillas, las imágenes de entrenamiento. Hacemos la lectura y el primer atributo, feature pixel, que sería nuestra imagen, ¿no? Directamente. Después pasamos a imagen para un 8, entre 0 y 255, para el cálculo del LVP. Que imagen tiene que estar entonces 5. Y hacemos el cálculo del LVP en las 4 escalas. Finalmente, nuestro vector de atributo o matriz, porque va a ser múltiples imágenes, va a ser el concatenación de todos esos atributos, el píxel y los 4 LVP. Aquí salvamos el atributo porque vamos a aprovechar que ya fue extraído para no hacer extracción de nuevo. Vamos a salvarlo en un npx y actualizamos el scaler como partial fit. Eso va a ser feito por todas las imágenes o datasets. Y no final vamos a salvar el scaler para no hacer de nuevo de todo el procesamiento. ¿Y para qué precisamos ese scaler? Para 2 cosas: para entrenamiento de un modelo, ¿no? Que vamos a escalar, normalizar nuestros datos de entrenamiento, y para proceso de predicción, que tenemos que llevar el conjunto de teste a aplicar la misma normalización que el conjunto de entrenamiento. Mas lembre que el conjunto de teste nunca he visto. O objeto para hacer la normalización tiene que ser o que fue usado en el entrenamiento. Entonces, en ese paso aquí, ahí ya tenemos salvos sus atributos y tenemos objeto para normalización. Ahora, vamos a usar el logistic regreso o regresar logística, que también tiene una implementación incremental, ¿no? Con un partial fit, lo que a gente está aprovechando aquí, ¿no? Se você tiver muitos recursos computacionais, tem uma grande memória, por exemplo, múltiples cores, você poderia usar diretamente, não precisa fazer o partial fit, né? Mas estamos focando num caso bem geral, né? Que nós só temos 15 imagens, temos um sistema de monitoreamento em tempo real, que recebe múltiplas imagens, tá? Ou você tem um dataset com cientos de imagens, tá? Eso ya entra en el área de Big Data, ¿no? Aquí vamos a definir el número de iteraciones, ¿no? Do partial fit, que sería que nuestro modelo va a pasar por todo el dataset, ¿no? En ese caso dejamos solo 1 para testar cómo es que le va. Entonces, o clasificador va a recibir el dataset una vez, o va a pasar por todo el dataset una vez. Entonces hacemos un looping
por todas as máscaras. Esse daqui é o atributo que a gente salvou, tá? O npy. Abrimos ele e aqui está o scalar. Scalar.transform. Nessa linha daqui estamos normalizando os atributos que a gente tinha extraído, né? A gente salvou ele sem normalizar, porque precisamos passar por todo o dataset para normalizar, tá? E carregamos a máscara, porque é nossa referência, né? Nossas etiquetas. E deste classificador daqui, que seria o Lazy Regression, fazemos um partial fit, que seria calcular os parâmetros do regressor, tá? Para essa parte do dataset. E fazemos isso muitas vezes, iterativamente, até passar por o dataset tudo. E vamos printando aqui, fazemos uma predição dos atributos para olhar como é que vai a acurácia, né? Esse daqui é a saída, tá? Lembra que são 17 imagens, então vai fazer 17 prints, tá? Da acurácia. Agora, o que primeiro a gente percebe ali? Que as acurácias são muito altas. E a gente poderia pensar que o modelo é muito bom, né? Mas aí vem o problema. Tem que lembrar que da imagem toda, nosso objeto de interesse, que seria mancha de óleo, é uma quantidade bem menor de pixels, né? Então, por exemplo, suponhamos que o classificador gera uma matriz com todo zero. E vai ter uma acurácia boa, porque a classe 0 está... Ele acertou muito a classe 0, que seria fundo, os pixels pretos. E só errou poucos pixels brancos, né? Então, isso tem que ter em conta isso, né? Que uma acurácia de, por exemplo aqui, o mais alto que a gente chegou, 99.5 numa imagem, nem sempre significa que é uma boa classificação. Pode ser que a gente tenha que chegar até 95.9, 99.9, por exemplo. Ou também usar uma métrica que seria o F1 Score ou Precision, né? Que dá o recall, que é um trade-off entre... É uma métrica por classe e provavelmente nessa métrica vamos ter uma métrica muito alta para a classe fundo, mas uma métrica menor para a classe que seja óleo, né? Então aqui tem um código para predição, né? Que seriam os resultados que a gente vai apresentar nos slides. Vamos ver aqui nos slides rapidinho. Os nossos resultados, né? Aqui são resultados no conjunto de treinamento, só para olhar como é que o que aprendeu, né? A ver se aprendeu pelo menos alguma coisa no classificador. Estou botando em vermelho, por quê? Porque normalmente não se apresentam os resultados de treinamento, né? Isso fica interno, né? Tá, você olha os resultados de treinamento, tudo bem, mas o que é apresentado e avaliado é o conjunto de teste, né? Que você nunca viu, tá? É aí que você tem que ver se tem boas métricas. Você pode ser perfeito no conjunto de treinamento, mas pode chegar a um overfitting, né? Um overfitting e não generalizou muito bem seu modelo. Então, é aí que entra o conjunto de teste, né? Então, só para dar uma olhada no conjunto de treinamento, ao lado esquerdo temos a predição, direito a referência e lá embaixo temos a imagem. Nessa imagem, por exemplo, o resultado foi bom, né? A gente conseguiu delimitar bem a mancha de óleo. Tem alguns que outro ruído aí fora da mancha branca. Nessa daqui, o resultado também foi bom, não foi tão bom. E o problema é a forma da mancha, né? Que é bem alongada e bem, não é tão grossa, né? Por isso é mais complicado conseguir classificar ela, né? Agora aqui, esses resultados aqui são no conjunto de teste. Agora aí é a hora da verdade, né? O treinamento pode ser muito bom, mas o teste é o mais desafiador, né? Aqui, por exemplo, aqui sempre estou plotando a métrica. Olha só, aqui uma métrica de 99.3 deu esse resultado. Que a gente, só olhando a métrica, pode pensar que é muito bom, né? Mas é melhor avaliar uma métrica por classe, né? Sobretudo na classe de interesse.
Por exemplo, aqui, aprendizado 93.3, mas olha só todos os pixels que errou, né, aqui, que seriam o ruído, né? Mas também acertou muitos pixels aqui, né, na classe de interesse. Aqui, por exemplo, foi muito bom, né? 99.6. Ele conseguiu delinear muito bem essa mancha. Tem alguns pixels que não conseguiu, mas conseguiu acertar muitos pixels aí, né? Aqui, por exemplo, o grande problema é essa outra mancha daqui do lado, né? Que, pela referência, é outra coisa, né? Não é óleo mesmo, né? Então a gente precisa ter em conta isso. Um atributo que pode ser acrescentado são atributos de forma, por exemplo. Atributos geométricos, né? Que aí ajudaria um pouco mais, né? Porque esse daqui é bem maior, né? A mancha. Esse daqui é menor, né? E quase sempre tem formas alongadas, né? Então podemos explotar isso, aproveitar isso. Aqui, por exemplo, aqui também tem um problema, né? Nessa área daqui. E essa parte aqui mais fininha não conseguiu delinear, né? Só a parte mais grossa, né? Que também pela escala, né? Podemos provar outras escalas também, outro tipo de atributos, né? Finalmente, essa daqui, que a coragem é muito boa, olha, 99.7. Mas é porque quase toda a imagem é preto, né? Todos são pixels zeros. Tem só alguns pixels que são uns, que são os brancos. E ele acertou bem poucos. Mas mesmo assim a métrica resultante é muito boa, né? Então, aí tem coisas ainda para melhorar, né? Que são a parte de extração de atributos, usar outros tipos de atributos. A gente baseou o aprendizado só em atributos de textura e um de intensidade ou de cor, que seria o valor do pixel. Mas podemos acrescentar atributos de forma, podemos aprender outros atributos, outros tipos de atributos de textura. Até tem atributos das mesmas imagens de radar, né, que podem ser usados, né? Como é a matriz de coerência, que pode ser calculada com os valores dos pixels, né? Então, pessoal, seria isso. Se alguém quiser o dataset para testar o código, profundizar o estudo, pode me contactar a meu e-mail. A gente pode compartilhar o dataset sem problema, tá? Só que era muito pesado para subir a essa pasta. Se tiver alguma dúvida, pode me dizer agora ou pode mandar um e-mail também para essa direção, né? Acho que não tem nenhuma pergunta. Em todo caso, muito obrigado pela atenção e boa noite, pessoal. Até a próxima palestra, né, que seria em outubro. Boa noite.